se assentar. Deus tem prazer em falar conosco. E Ele fala quando nós temos prazer em ouvi-lo. Amém? Se a gente não tem prazer em algo, aquilo não serve para muita coisa, não é verdade? Deus, Ele quer ministrar no nosso coração, e nós estamos falando sobre fé, né? A igreja da nova geração precisa ser uma igreja que exerce fé no poder de Deus, porque as tempestades, os confrontos, eles vêm dia após dia. E como quando a gente exerce fé, a gente tem que estar pronto para batalhas, né, amados? Batalhas. Nós vivemos um momento difícil como igreja na humanidade, porque é um momento onde está se separando a igreja verdadeira de uma pseudo-igreja, de uma falsa igreja. Está se separando quem é povo de Deus de quem não é povo de Deus. E eu estou falando não dos de fora, eu estou falando dos de dentro da igreja. Há pessoas dentro da igreja que estão passando por batalhas e dificuldades e estão abandonando a fé. E há pessoas dentro da igreja que estão passando por batalhas e estão caindo de joelhos, estão orando ao Senhor, estão buscando a palavra de Deus, não estão desistindo. Isso está acontecendo no mundo em vários lugares. E não está sendo diferente na nossa igreja. Quando nós começamos essa igreja, alguém me perguntou: pastor, nós estamos numa garagem, nós temos umas 40, 50 pessoas. E eu disse o seguinte, olha, quando começar a ministrar na igreja, nós vamos para 100, 200, 300 pessoas, porque a curiosidade atrai muitas pessoas, não é assim num acidente, né? Basta ter um bolinho de gente e o pessoal já para olhar. Se você andar na rua sem nada acontecer, olhando para cima, as pessoas começam a olhar para cima, né? Porque a curiosidade pega. Então, chega um tempo onde Deus quer ministrar a sua igreja poderosamente. Deus quer que o seu povo exerça fé, que o seu povo lute. E dentro da igreja as batalhas estão acontecendo. Eu ouvi de uma pessoa esses tempos atrás, ela disse para mim o seguinte: pastor, quando eu ando com Deus, eu sofro batalhas. E quando eu me afasto de Deus, tudo fica calmo. E eu disse para ela o seguinte: quando você se aproxima de Deus, o inferno se move para acabar com você. E quando você se afasta de Deus, o inferno se aquieta, porque você está longe de Deus e não incomoda o inferno. E ele ficou assustado, porque ele disse: pastor, eu preciso me achegar a Deus, eu preciso chegar mais perto do Senhor, eu preciso viver a fé no Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz assim, lá em 1 Pedro, que Satanás anda ao nosso derredor, bramando como um leão que ruge, procurando alguém que possa tragar. Queridos, essa igreja aqui, ó, se nós quiséssemos juntar pessoas, e talvez alguns irmãos não saibam, mas nós fomos alugar lá onde é o atacarejo para ser igreja. Lá onde é o atacarejo, eu e o irmão Alvi, nós fomos alugar um prédio. Quem foi no atacarejo sabe o tamanho daquele negócio. E nós fomos lá. E quando eu estou andando naquele lugar, Deus fala comigo que Ele não queria multidão, que Ele queria pessoas comprometidas, que Ele não queria gente que enchesse a igreja na terra, que Ele queria gente que enchesse o céu. E eu desisti. E nós começamos então a desenvolver aqui na igreja um trabalho bíblico de discipulado, de formação de pequeno grupo, de cuidado uns dos outros.
para que o povo de Deus se consagrasse ao Senhor. E o que tem acontecido, amados, é que o povo de Deus aqui dessa igreja, você que está aqui e aqueles que não estão aqui, estão passando por batalhas espirituais que talvez nem saibam. Tem gente que não está aqui hoje à noite e não sabe por que está aqui. Não está aqui. Tem gente que ficou em casa e não sabe por que ficou em casa. Só sabe que deu uma indisposição, que deu uma tristeza, que deu algum sentimento e não veio para cá. Nós estávamos conversando antes, e eu e o Enés, nós fazemos reunião toda semana, nós conversamos aqui com a Priscila, conversamos com o Darlan, conversamos com os diáconos, e a nossa igreja está vivendo um momento de batalha espiritual muito grande. E esses 40 dias de jejum e oração por avivamento, eles vêm de Deus numa hora propícia, onde a igreja precisa ter força e ir além da oração, precisa do jejum, precisa da consagração. E é esse momento que nós estamos vivendo. Os casais estão tendo problemas sérios, tem problemas com filhos, tem problemas com saúde. Amados, é um caos a minha saúde. Tudo bem, eu digo, Senhor, eu estou com 50 anos, mas eu não posso mais ir no médico. Porque eu vou no médico e ele diz, olha, estou te examinando aqui a tua coluna, mas eu estou vendo que o teu rim tem um negócio aí. Aí eu vou lá no médico, vou medir o meu rim, está tudo certo. E ele diz, olha, o teu rim tem 2 cistos aí, né? Mas é o seguinte, eu estou vendo que o médico falou disso. Não, lá vou eu para outro médico. Então o que está acontecendo? Tem escavação no olho, tem cisto no rim, tem esteatose hepática, tem coluna estourada, tem cervical rebentada, e aí nós vamos embora. E daí? Daí nada, está tudo certo. Está tudo certo. Porque não é a minha condição que define o quanto eu creio em Deus. É o fato que eu leio a palavra de Deus e eu descubro quem Deus é. E Deus não muda porque a minha coluna está ruim, porque tem 2 cistos nos rins, porque a minha cervical estourou, porque a minha bexiga não funciona direito. Deus é imutável, Ele é todo poderoso, Ele é soberano. E eu preciso exercer fé no poder de Deus e naquilo que Ele é, para que eu possa suportar as batalhas da minha vida. E durante a semana, quando você nem imagina, eu estou orando por mim, eu estou orando pelos meus filhos, um por um deles, e eu estou orando pelos amados e pedindo, Senhor, como a tua igreja tem aceitado o desafio de aprender a tua palavra, sustenta o teu povo, porque eles estão em luta nessa cidade. E eu sei, eu não estou lá com vocês, eu não converso com vocês, mas eu sei de Deus que vocês estão lutando. E a nossa igreja está passando um momento de batalha espiritual muito grande. E eu quero desafiar você a continuar orando. Tem irmãos que chegam para mim e dizem, pastor, o que está acontecendo? Essa igreja saía gente pela janela, essa igreja nós estávamos pensando em abrir a porta lateral, essa igreja nós estávamos pensando em ir para outro lugar. Aonde estão as pessoas? Eu digo, óbvio, não estão suportando a batalha espiritual, que é você aprender a palavra e viver a palavra. E quando vem a luta, a tendência humana nossa é fugir, escapar da presença de Deus. E eu quero que você abra a palavra de Deus em Romanos, capítulo 1, versículo 17. Queridos, o crente vive da fé. Amém? E quando eu digo crente, eu estou falando daquele que crê. Eu estou dizendo que aquele que tem fé vive da fé que possui. Então, se o crente não tem fé, ele não tem como viver em Deus. E é por isso que a gente sucumbe. Romanos 1,17. O apóstolo Paulo escreveu essa carta aos romanos, à igreja lá de Roma, e ele faz questão de ministrar a fé. E chega um momento que ele fala que ele não se envergonha do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. E ele diz no verso Romanos 1,17, o final
desse verso? O justo viverá pela fé. Quem diz pela fé aí, ergue a mão na sua vida. Quem diz por fé, levanta a mão. E quem diz da fé, levanta a mão. Isso, olha aí. Tá vendo? Beleza, né? Não muda em nada o sentido do texto. Mas diz o justo, e o justo é o crente, o justo viverá por fé. Ou seja, através da fé que possui. O justo viverá pela fé, por causa da fé que possui. Ou o justo viverá da fé, do estoque de fé que possui. Igual um carro, está cheio de gasolina, vai onde? É longe. Mas se não abastecer, vai até onde? Até lugar nenhum, né? E se tiver uma subida, tem que ir para frente e capaz de ir para trás, né? Então assim é, o justo viverá da fé, por fé e pela fé. A fé é combustível, é nitroglicerina na alma do crente. É com fé que nós vamos. É com fé e pela fé e por fé em Jesus e no poder de Deus é que nós vamos. Agora, queridos, primeiro na nossa vida vem a justificação pela fé. O que é justificação? É Deus tornar eu e você justo. Como é que nós somos justificados pela fé? A cruz nos justifica. Quando a gente entrega a vida para Jesus, Deus nos olha como pessoas justas. Por isso que a gente diz, entregou a vida para Cristo, agora você é justo aos olhos de Deus, agora você vai herdar a eternidade, porque você foi justificado por Deus. Não é mérito teu, não é você que não peca mais. É Jesus que todos os teus pecados leva na cruz. E é por isso que você é salvo, justificado pela fé em Jesus. Então, primeiro vem a justificação pela fé. Romanos 10, 9. Se com tua boca confessares que Jesus é Senhor e no teu coração crer que Deus o ressuscitou, você será salvo. Crer. Crer de coração, não é com a boca, né? Sim, no coração não sente nada. É de coração. Sim, e o tanque enche. Fica cheio de fé em Jesus, justificado, salvo. Primeiro passo é esse, tem a justificação pela fé. E então, para aqueles que se tornaram justos ou crentes em Jesus, vem então uma vida pela fé. Primeiro você é justificado pela fé. Aceitei Jesus, agora o tanque está cheio, agora eu quero gastar esse combustível. Agora eu vou viver da fé. Agora eu vou viver por essa fé. Agora eu quero aprender essa fé. Agora eu quero ir no culto adorar por causa da minha fé. Agora eu quero pregar o evangelho por causa da fé. Agora eu quero ajudar por causa da fé. Agora eu quero servir por causa da fé. Agora eu dou carona por causa da minha fé. Agora eu vou nos encontros por causa da fé. Agora eu vou nos treinamentos por causa da fé. Porque eu quero me abastecer mais da presença de Deus através da fé no meu coração. Então, primeiro a gente é justificado pela fé, então depois nós vivemos uma vida pela fé. Isso, quando nós falamos de fé, nós não estamos falando de qualquer fé, de uma fé que o homem se ajeita, mas não pode persistir diante de Deus essa fé. Nós temos mania de ajeitar a fé. Não sei se você já se pegou ajeitando a fé. O que a gente faz? A gente não quer saber o que significa ter fé conforme Deus diz. A gente decide ajeitar a fé e crer conforme eu quero. Bom, deixa eu ir nessa igreja aqui. Como é que prega? Ah, eu não gostei. Pode ser Bíblia? Não dá. Deixa eu ir na outra. Eu escuto. Opa. Essa aqui, a mulher tem que ser submissa ao marido. Se a mulher não entendeu, não volta mais, né? Não vou. O que a gente faz? A gente vai se ajeitando. E quando você fica numa igreja, você diz, bom, eu vou viver pela fé o que é ser homem. Eu vou ser homem de Deus, homem de Deus. Homem de Deus quer fazer isso, pronto. Mas quando chega, homem de Deus é dar a vida pela esposa. Opa, não, nesse encontro não vou.
A gente vai se ajeitando. A gente não, vamos dar um jeitinho. Isso aqui eu quero crer. Esse negócio é bom. Os filhos. Os filhos têm. Bom, primeiro tem que cuidar da casa, da família, dos filhos. Puxa, gosta de servir lá na igreja, gosta de fazer janta, almoço. Mas os filhos dão um trabalhão. Não, essa parte eu não vou. Vamos deixar ele se criar meio solto no meio da igreja, passando perto do pastor, de repente eles já vão ficando melhores, né? Passando do lado do seminarista, ele põe a mão na cabeça, opa, unção do guri, né? Ele vai andando com os irmãos da igreja, ele vai ficar um guri bom. E se ajeita na fé para não ocupar o lugar. Os namoros. Namoro santo. Não existe mais namoro santo. Quem que aguenta ficar sem fazer sexo? Ajeitar a fé. Porque eu creio em Deus. Eu quero crer que eu posso, a minha fé, que eu posso namorar tendo relação sexual com a minha namorada. Que difícil, amados. Porque primeiro vem a justificação pela fé, e então, para aqueles que se tornaram justos aos olhos de Deus, crentes em Jesus, tem uma vida pela fé, mas não é qualquer vida, não é qualquer fé, não é qualquer ajuste. Eu vou me ajustando. Que difícil, pastor Edilson. Tem gente que já disse que na igreja, o dia que o pastor Edilson for embora, vai ficar bom, porque ele inventa os negócios. Esse negócio de discipulado, agora todo mundo tem que discipular. Inventou esse negócio. Meu irmão, é só ler na Bíblia, eu não estou ajeitando nada, eu só estou fazendo o que a Bíblia diz. Né? Então a gente não pode estar ajeitando as coisas, a gente precisa se assumir, diante de Deus, porque cristianismo é vida pela fé em Jesus. Cristianismo é vida pela fé, amados. Você lembra, nós pregamos uns dias atrás sobre a fé? Para a gente não viver tanto na razão e nem na emoção, para abrir um campo de fé. Que quando abre um campo de fé, o que acontece? O Senhor se move. Porque Deus só pode se mover aonde tem fé. No outro lugar, Deus não pode se mover. Ele escolheu a fé como campo de ação. Então você precisa exercer fé, você precisa crer, mas para você exercer fé, você tem que saber como, você tem que conhecer a palavra, e você não se ajuste a uma fé segundo a tua vontade, mas uma fé segundo o padrão de Deus, porque essa fé segundo o padrão de Deus, Deus está ali, e Deus vai se manifestar naquele lugar, porque você está vivendo uma fé segundo o padrão de Deus. Quando você vive essa fé segundo o padrão de Deus, então as coisas começam a acontecer. Como viver esse cristianismo, que é uma vida pela fé em Jesus, né? Nós precisamos sair do medo, amados. Nós precisamos sair do medo e ir de encontro ao viver pela fé para chegar à vitória. Não tem como do medo saltar para a vitória. Nós precisamos sair, escreva isso, grave isso. Nós precisamos sair do medo para uma vida de fé, não uma fé ajustada à minha vontade, mas uma fé baseada no que diz a palavra de Deus. Sair do medo para uma vida de fé, para chegar a uma vida de vitória. Para chegar a essa vida de vitória. Eu quero que você abra Gênesis capítulo 3, verso 10, porque eu quero dizer para vocês aonde começou o medo. É a primeira vez que essa palavrinha é citada na palavra de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 10. Quando Adão e Eva caíram no pecado, né? Eles foram lá, comeram do fruto da árvore proibida e deram no pé. Eles deram no pé. Mas ao final da tarde, Deus passeava no jardim do Éden, e Deus ia lá tomar um mate com Adão e Eva.
né? Era o chimarrão da tarde, bater um papinho, como é que cuidaram aí do Éden, deu tudo certinho, bichinho, então tudo bem, tudo certo, estão experimentando todos os frutos. Já experimentamos aquele ali, falta milhões ainda, né? Aquele dia Deus foi lá, vamos saber que fruto eles experimentaram, né? E não achou Adão e Eva. Os caras sumiram, né? Mas eles não podem ter saído do Éden, não é possível. Então, Gênesis 3, o verso 10, é quando Deus encontrou eles. O verso 9 diz assim: mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou: onde estás? Né? Onde vocês estão? Verso 10, ele foi o Adão, né? A Eva estava agarradinha atrás dele. Ele que respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo. Por que tive medo? Porque estava nu. Adão não está dizendo que teve medo de Deus, porque Deus ele conhecia. Ouvi a tua voz no jardim e tive medo porque estava nu. É a explicação do medo. Preste atenção. Enquanto Adão e Eva andavam com Deus, eles estavam vestidos de Deus, guardados por Deus, cobertos por Deus, intocáveis de qualquer possibilidade de maldade, porque Deus era com eles. A partir do momento que eles deliberadamente desobedeceram a Deus, eles saíram da cobertura de Deus, do cuidado de Deus, e eles se perceberam nus. Aqui não está falando da nudez física, mas nudez da alma, insegurança. Quando nasce um bebê, eu vi meus filhos, em especial o João Pedro, né? Desse tamanho. Quando trouxeram o João Pedro, ele tremia que nem vara verde, esperneava com desespero, nuzinho, né? Roxinho. E desesperado, sem segurança nenhuma, porque saiu do ventre seguro da mãe e entrou num mundo onde ele vinha na palma da mão de um médico e foi para debaixo de uma torneira, né? Adão e Eva se sentiam nus, eles se sentiam vazios, destituídos de qualquer segurança, totalmente impotentes. Queridos, nós não conseguimos viver por fé porque nós temos medo, herdado de Adão e Eva, da nossa nudez. A nossa nudez é a nossa fraqueza. Que nós aparentamos grandes homens, mas não somos por dentro. A nossa nudez como homem está lá. Pensamos e aparentamos belas e fortes mulheres, mas por dentro não somos. Nós somos inseguros, medrosos. E o nosso medo chega a tal dimensão que a gente tem medo, como eu falei numa reunião de oração aqui, a gente tem medo de crer em Deus. Sabe por que Deus não se manifesta mais na nossa vida, amados? Nós temos medo de crer em Deus. A gente tem medo de confiar em Deus. E a gente não entrega. A gente vai entregando as coisas óbvias. A gente entrega os desesperos. A gente entrega as circunstâncias que escapam das nossas mãos. Mas a gente não vai entregando tudo quando tudo vai bem. Porque a gente tem medo. Nós temos medo do que Deus vai fazer e do que Ele não vai fazer. Nós temos medo de que a forma com que nós nos vemos nus, frágeis e fracos, seja contínua, mesmo entregando e devolvendo para Deus. A gente tem esse medo. Mas esse é um medo infundado. É um medo ausente que rouba toda a possibilidade de Deus. Mas o medo entrou no mundo com Adão e Eva. E ele veio de diversas formas. O medo veio como insegurança. Você já percebeu quanto medo tem na insegurança? Tem gente que tem medo da solidão.
Não sei se é você. Tem gente que tem medo de ficar viúvo. Tem gente que tem medo de morrer. Tem gente que tem medo de ficar pobre. Tem gente que se agarra nos bens e estabelece um nível. Eu vou ganhar o seguinte: é isso aqui, não invente de baixar o nível. Eu só posso ganhar daqui para frente. Tem medo de ficar pobre, é massa. Esquece que a palavra de Deus diz: já fui jovem, hoje sou velho e jamais vi um justo mendigar o pão. Esquece. Você já viu crente mendigo? Me mostra, quero saber onde é que tem. Não conheço. Porque a palavra de Deus é fiel, mas o medo herdado de Adão, ele vem como insegurança. E essa insegurança traz medo da solidão, da viuvez, de morrer, de ficar pobre, de escuridão, né? A gente tinha que ter medo do que vem da escuridão. A gente tem medo da escuridão. A escuridão não faz mal para ninguém. O que vem da escuridão, aí o bicho pega, né? Mas a gente tem medo da escuridão, tem medo do passado. Tem gente que não quer lembrar o passado, nem me fala. Não fala, não. Começa a chorar, dá um desespero, entra em crise, né? Não me fale do meu passado, de tanta dor. Tem medo. Tem medo, ao invés de crer num Deus que tira toda a dor e limpa todo o passado e faz uma faxina e diz: essa foi a minha história assim, mas agora eu escrevo a minha história com o sangue de Jesus. A minha história é escrita diferente porque fizeram isso comigo, mas hoje o Senhor faz diferente na minha alma. Mas tem gente que tem medo do passado. Tem gente que tem medo do futuro. Eu li um artigo onde o pastor contou que chegou um menininho para ele e disse o seguinte: pastor, você ora por mim? O pastor disse: claro, dá um abraço aqui, querido, abraçou ele e perguntou: pelo que você quer que eu ore? E ele disse: eu não quero crescer. E o pastor perguntou: por quê? Ele disse: porque eu não quero ser gente grande. Por quê? Porque eu vejo meu pai e a minha mãe sofrendo um monte de coisas. Eu queria ficar criança. Medo do futuro. Não sei onde você se encaixa nesse medo, né? Medo da vida, gente. Tem gente que tem medo da vida. E tem gente que tem medo de viver a realidade do seu dia, que não quer sair de casa para não ver realidade nenhuma. Tudo herança da nudez de Adão e Eva. Vida sem presença de Deus traz um monte de medo. Então todos os seus medos são lugares onde houve ausência de Deus por causa do pecado de Adão e Eva. Agora o seguinte: às vezes o medo se apresenta como misticismo. Nós não vamos falar de todas as formas que o medo se apresenta, mas às vezes ele se apresenta como misticismo. Tem gente que não passa embaixo da escada. Crente, gato preto, né? Ué, pé esquerdo, né? Acorda, com qual pé você levanta? O pé direito. Se eu vou desafiar você, se você dorme do lado direito da cama, amanhã acorde com o pé esquerdo, porque é Jesus que te guarda, mano. Amém? É Jesus. Eu vou levantar com o pé esquerdo, né? Quando você quiser um gato, pega, adota um preto, tá? E quando você vê uma escada, eu já comprei uma, eu passo por baixo todo dia, né? E se eu associasse a escada com as minhas crenças, eu já tinha vendido a escada, né? Mas não tem nada a ver, queridos, né? A gente tem medo. Às vezes o medo vem, essa herança vem como um misticismo sobre nós. Mas também nós temos medo como proteção, né? A gente tem medo do fogo, da altura, da velocidade, do perigo, porque esse medo é um medo que nos protege.
Mas os outros são todos negativos, são todos medos ruins, herança da mão de Deus sair sobre nós lá em Adão e Eva. E é esse maldito medo que impede eu e você de exercer fé. É esse medo que paralisa, que bloqueia a nossa fé. Porque aonde tem medo, Deus não está. Por isso que a palavra de Deus tem lá atrás, 1 João 4,18, diz o seguinte: o perfeito amor lança fora o medo. O perfeito amor é o Senhor, é a presença de Deus que te cobre de novo, como esse copo, porque em Adão você ficou descoberto, mas em Cristo você é coberto novamente. E quando o amor de Deus, refletido na cruz, cobre você de novo, você não está mais despido, você não está mais nu, você não está mais desprotegido. Deus se tornou responsável pela tua vida, e Ele é poderoso o suficiente para guardar a tua alma, para proteger o teu depósito. Amém? É Ele que te sustenta. Então, quando nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus, o medo vai embora. Porque medo e fé não podem ocupar o mesmo lugar. Ou você tem medo porque você está nu, fraco, frágil e comprometido naquela área, ou você tem Deus e tem fé e tem esperança e avança para frente no poder do nome de Jesus. É esse o chamado de Deus. Mas o medo bloqueia a fé. O medo bloqueia a fé. Eu quero que você abra a palavra de Deus, porque nós começamos falando em Romanos 1,17, o justo vive por fé, pela fé e da fé, né? Daquilo que possui a respeito de Deus em si. Eu quero que você abra ali em Mateus no capítulo 14, e daí nós vamos encerrar, porque nós vamos fazer em 3 pregações, vamos falar sobre esse assunto, viver por fé, para que nós possamos abordar isso de uma forma coerente, entendível e responsável, e possamos assumir uma vida de fé e lançar fora o medo, amém? Então vamos lá, abre lá em Mateus 14. Mateus capítulo 14, verso 28, nós vamos ler até o 30. Quem achou diz amém. Amém. Quem não achou diz misericórdia. Vamos ler? Muito bem. Só para saber o contexto, é madrugada, Jesus ficou orando no monte e os discípulos estão atravessando um laguinho de 14 quilômetros de largura no seu barquinho. Então, remando. De noite, não tem lua. E de repente eles escutam alguém caminhando nas águas, igual você de galocha já caminhou na chuva. E agora vem o nosso texto. Então nós vamos ler do 28 ao 30. Verso 27, vamos ler. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus se apresenta no escuro. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse o quê? Vem, né? Vem, Pedro. E lá vai o Pedro, né? E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas para ir ter com Jesus, mas, observando o vento forte, teve medo. E aí o que aconteceu? E começando a afundar, clamou: Senhor, salva. Que coisa, né? Quase nem precisa explicar o que o medo faz com a fé da gente.
Às vezes a gente está na igreja, amados, e a gente precisa de um trabalho. E você diz: Senhor, eu tenho família, eu sei que o Senhor é Deus de providência. Eu lembro o texto que o pastor disse na igreja, que o justo não mendiga o pão. Então eu sei que eu não vou passar fome, Senhor, mas tem misericórdia de me dar um trabalho para sustentar a minha casa. E aí Deus vai providenciando as coisas, Ele vai encaminhando. E aí lá na metade da entrevista do trabalho, o cara duvida que o trabalho vai ser dele. E desiste. E afunda. Ia ganhar aquele trabalho. Mas perdeu a fé, teve medo, olhou que o trabalho exigia, dizia: meu Deus, não sou eu, não vou dar conta, esse negócio para gente mais inteligente que eu, isso aqui tem que ser um cara melhor que eu, porque está olhando a sua nudez lá do Éden, está olhando a sua miudez, a sua pequenez, ao invés de olhar para o Senhor e dizer: Senhor, Tu faz eu andar sobre as águas, e se o Senhor me mandar eu vou, e se eu for, eu não vou olhar para o vento. O vento são as coisas que te fazem balançar e pôr em dúvida as coisas de Deus. A gente olha para o vento. Sabe o que significa olhar para o vento? Olhar para aquilo que não tem poder sobre a nossa vida. E a gente afunda. A gente afunda na fé tantas vezes porque a gente duvida. Nós começamos bem, nós começamos com fé, nós dizemos: Senhor, é Tu que está falando comigo. Senhor, eu estou lendo a Tua palavra, é Tu que está vindo no escuro da minha alma. Ele diz: não temas, sou eu, lá dentro da tua alma. Não temas, sou eu. E você diz: Senhor, se é Tu, abre essa porta. E Deus diz: então vem. Então vem, eu te dou. E você começa a ir, e no meio você deixa de olhar para o poder de Deus, para a soberania de Deus, e você olha para a circunstância e esquece que nós servimos um Deus que não conhece derrota. Amados, nós servimos um Deus que não conhece derrota. Mas o medo rouba de você a bênção. O medo rouba de você o lugar que Deus tinha. O medo rouba de você a capacidade de você andar por fé. O medo. E o medo é refletido na insignificância que nós somos por dentro, na minha nudez, na tua nudez. Se a gente falar sobre as nossas forças, é bem fácil, né? Um grupo de homens dizer: vamos falar o que cada um de nós é bom. Eu sou bom nisso. Fala um pouco de mim, você. Não, você é bom nisso. Você é nisso. Começa aquela coisa, né? Se você disser assim: vamos falar um pouco das nossas fraquezas. Silêncio. Não tem fraco. Ninguém se esconde. Nós não queremos mostrar a nossa nudez. Mas eu quero dizer para você o seguinte, meu amado. Para Deus, a razão e a lógica não interessam. Porque para Deus, tanto faz as leis da natureza que Ele criou. Ele passa por cima delas. Tanto faz as circunstâncias da tua alma. Ele passa por cima disso. Tanto faz as enfermidades que você possui, Ele passa por cima delas. Para Deus não interessa a lógica, para Deus interessa o que Ele quer fazer e o quanto que você tem fé suficiente para Ele usar você nesse caminho. Queridos, tem muitos de nós que Deus queria usar e Deus está pondo de lado por causa do medo. Você está ficando de lado, de lado, está perdendo as bênçãos de Deus. E Deus está lá torcendo por você, que você creia, para que você possa andar sobre as águas,
Porque Ele sempre está dizendo para você: vem. Ele só fica esperando você dizer: Senhor, és tu na escuridão da minha alma? E Ele diz: sim, sou eu, não temas. Se és tu, me manda andar por sobre as águas. E Ele diz: venha. E você começa a andar. Mas o medo sobe. E nós sucumbimos como Pedro. Quando a gente está afundando, a gente diz: Senhor, salva-me. E Ele amavelmente te socorre e põe você de novo de pé. Mas Ele diz algo para você: homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que você teve medo? Aonde está a tua dúvida? No meu poder ou na tua incapacidade? Eu digo para você o seguinte: todas as vezes que nós sucumbimos na fé, não é em dúvida do poder de Deus, é por causa da nossa nudez. A gente diz: não, comigo Deus não vai fazer isso, eu não mereço, não é para mim. Você não merece mesmo, nós não merecemos. Mas Deus não conhece derrota, e Ele só precisa da tua fé para conduzir você nos propósitos dEle. Você entende isso? Quando Ele queria salvar o povo de Nínive, Ele escolheu um peixe que estava nadando, bem grande. E aí Ele escolheu um lugar para Jonas ser jogado no mar. E aí o peixe vem. E aí em 3 dias o peixe não soltou muito fluido estomacal, senão Jonas tinha virado em nada. Deus deu uma segurada nos fluidos estomacais daquele peixe para que Jonas vivesse 3 dias nas entranhas daquele peixe. E depois Deus provoca ânsia de vômito naquele peixe para cuspir Jonas lá no lugar e cumprir a missão, porque ele se arrependeu dentro da barriga do peixe, no meio do sufoco, do caos, do sofrimento. É só você ler Jonas. Para Deus não tem razão e nem lógica. Ele vai contra tudo isso se Ele quer fazer algo em algum lugar, com alguém, e você tem fé para que aquilo aconteça, Ele vai usar você. Senão Ele vai te pôr na barriga do peixe. Naamã, general leproso, grande general, que só se expunha de armadura polida para que o povo ovacionasse ele. Mas era leproso. Quando Naamã chegava em casa e tirava a armadura, ele via a sua nudez, a sua miséria, a sua podridão. Lepra consumia as suas carnes. Mas Deus queria curar. Fez com que uma menina fosse presa numa guerra, e que essa menina falasse com a patroa, e a patroa falasse com o esposo chamado Naamã sobre um profeta. E Naamã foi com comitiva falar com o profeta, e o profeta chega lá e diz para ele: se banhe 7 vezes no rio Jordão. Ele disse: não vou, eu pensei que eu ia chegar aqui, o profeta ia fazer ia jogar uns precos em cima de mim, ia dar umas piruletas, falar umas línguas estranhas e ia me curar. O cara não fala, não fez nada disso. Não, na minha cidade não tenho eu um rio melhor do que esse riozinho aqui chamado Jordão. E é o soldadinho dele que diz: não, é o seguinte, o que seria difícil para ti? Faz qualquer coisa, cara. O que custa? 7 mergulhinhos, pronto. O cara vai 7 vezes curado da lepra, porque Deus queria. O que curou Naamã da lepra? 7 vezes mergulhado no Jordão ou Deus? Entende, amado? Quem te sustenta? O teu emprego ou Deus? Quem te mantém vivo? Teus exercícios na academia ou Deus? Eu disse para Gisele, saindo da igreja, que Deus nos abençoe
no nosso brechó, acho que vamos botar uma loja nova onde nós formos morar para a gente poder se sustentar, porque não sei como é que Deus vai fazer com isso, mas o brechó vai nos sustentar, ou essa loja. E o Espírito Santo me acertou assim, na jugular: quem vai te sustentar? Eu disse: tu, Senhor. Tu, Senhor. Está vendo como a gente escapa das mãos de Deus? Como a gente tem dificuldade em crer em Deus, nós não cremos que Deus possa nos sustentar. Mas, queridos, o chamado de Deus é para isso. Quer coisa mais séria? Você já viu um machado boiar na água? Está ali na palavra de Deus. Pode ler lá 2 Reis 6. Os seminaristas, gente, eram os seminaristas, eram os profetas aprendizes, né? E aí eles vamos construir um seminário, porque eles não cabiam, estavam um monte de profetas, homens estudiosos da palavra, aprendendo, e aí não cabe no currículo deles, está muito apertado, cheiro de homem, meu Deus, vamos ter que só seminarista, toma um pouco banho, né? Menos o Enéas, né? Tá? Puxa, vamos ter que construir um negócio. Onde vamos construir? Vamos construir do lado do Jordão? Os caras não são pouco, né? Já pegamos um peixinho, né? Tem comida, vamos pegar um peixinho no Jordão. Então meio sujinho, cheirinho de salvar, nadar no Rio Jordão, né? Tranquilo, beleza? Vamos construir ali. Como é que vamos fazer? Combinaram. Seminarista, tudo pobre, menos o Enéas, né? Eu fui seminarista, sendo por dinheirinho contado, né? Então, e agora? Vamos fazer o seguinte: cada um pega o seu machado e corta uma viga. E aí nós vamos construir o nosso aposento aqui, beleza. E um seminarista, pobrezinho, né, não tinha ganhado oferta, nada, não tinha um machado, foi lá e emprestou o dito machado. Emprestou o machado, ó. Sou seminarista, você me empresta teu machado? Eu disse: ó, o machado é bom, também é fiadinho, você cuide. Ele disse: não, tranquilo, pôs o machado nas costas, foi lá. Quando está cortando a árvore dele, salta o machado do cabo e cai aonde? Na água. E agora ele põe a mão na cabeça, desesperado. Como é que eu vou arrumar um machado? Eu sou seminarista, não ganhei oferta nenhuma, né? A gente está aqui lascado da vida. Como é que eu vou fazer esse negócio? E aí vem o profeta Eliseu. Chegou aqui e deu ele, não pegou um machado aí. Se você está duvidando, vamos abrir lá em 2 Reis, daí nós terminamos, né? Tá? 2 Reis. Capítulo 6. Diz amém. 2 Reis 6,6, bem fácil de guardar. Você pode sublinhar aí para você exercer fé à vontade. Perguntou o homem de Deus onde caiu, mostrando-lhe ele o lugar. Eliseu cortou um pau, lançou ali e fez flutuar o ferro. Por que ninguém diz amém? Está entendendo? Né? Ó, será? Vai ver, não era um machado de terra, vai ver um outro metal, né? Vai ver era de supor, mas como é que cortou a árvore? Né? Bota milagre. Não, então a gente fica achando desculpa, né, mas então para Deus não tem lógica, não tem razão, porque nós servimos um Deus que nunca sofreu uma derrota e nem vai sofrer. E quando a morte tomou conta do homem, ele achou um jeito de trazer vitória sobre a vida de cada um de nós. E a nossa nudez foi coberta pelo sangue de Jesus. E hoje nós estamos vestidos do sangue de Jesus. Quando você ora assim: Senhor, me cobre com teu sangue dos pés à cabeça. Amado, você já está coberto. Você dê glória e diga: Senhor, obrigado que o Senhor me cobre dos pés à cabeça. O Senhor me sustenta. O Senhor tirou a minha nudez. E Senhor, eu vou viver por fé.
Eu não vou mais olhar para a minha nudez, porque a minha nudez foi paga na cruz. Eu vou olhar para o teu poder, para a tua glória, para a tua capacidade. Tu és um Deus acima da lógica, acima da razão, e eu vou exercer fé, Senhor, para que a minha vida seja abençoada por Ti. Não vou mais depender de mim, da minha nudez e da minha miséria. Eu vou depender do Senhor. Senhor, eu não vou mais me ajustar a minha fé ao meu jeito. Eu quero ser um homem segundo o teu coração, quero ser uma mulher segundo o teu coração, quero servir ao Senhor segundo o teu propósito. E Pai, não importa as batalhas que vêm, eu vou resistir firme. Não porque eu tenho poucas batalhas, mas porque o Senhor está comigo, me cobrindo no meio da batalha, e eu vou atravessar e chegar do outro lado. Quero chamar o grupo de louvor à frente, nós vamos cantar e vamos encerrar o nosso culto. Eu quero orar com você. Deus te dê essa graça, queridos, de viver pela fé, de viver por fé, de viver da fé. Mas você precisa chegar na presença de Deus, aprender a viver por fé e abandonar o medo do seu coração. Vamos nos colocar de pé.